Nesse vídeo, então, nós vamos ver como gerenciar o MySQL a partir da ferramenta MySQL Workbench, que nós instalamos junto com o pacote que vem o banco MySQL. Então, nós vamos abrir o MySQL Workbench. Então, ele, bem provável ele está aí na lista de programas do seu computador. Só achar ele aqui. MySQL, MySQL Workbench. Já vou até enviar ele aqui para a área de trabalho para ficar mais fácil da gente achar. Então eu vou executar aqui o MySQL Workbench. Deu uma mensagem aí falando que esse sistema operacional não é suportado, mas eu vou utilizar assim mesmo. Vou marcar essa opção para ele não me mostrar essa mensagem novamente, ok? Bom, aqui, se você percebeu, ele já tem uma conexão com o banco, o usuário é o root e o servidor está escrito localhost. Isso significa que ele vai tentar conectar em um servidor que está instalado nessa própria máquina, né, no próprio computador. É isso que indica o localhost, que é exatamente o que nós fizemos, né? Nós instalamos o banco no nosso computador e agora eu vou me conectar nesse banco instalado a partir da ferramenta Workbench. Então eu vou dar 2 cliques aqui. Ele vai pedir a senha, tá vendo? Essa senha do root nós não podemos perder ela. Então, no meu caso, root 123, ok. Então aqui eu tenho a minha tela de configuração, ou melhor, né, de gerenciamento do MySQL. O que nós temos aqui? Nós temos uma parte de administração, onde nós vamos criar os usuários e os privilégios. E temos uma área aqui, que está escrito esquemas, que são os databases, que nós vamos criar também. Então, nesse momento, nós temos só esses 3 que vêm por padrão no MySQL. E nós vamos criar o nosso, tá? Então, nós vamos criar o nosso esquema. O que nós vamos fazer aqui? Vou aproveitar que eu já estou nessa área do esquema. Então, aqui dentro de esquemas, vou clicar com o botão direito do mouse em qualquer local em branco e vou clicar nessa opção aqui, Create Schema. O nome do esquema eu vou colocar linguagem. Linguagem programação, vai. Linguagem underline programacão, né? Cal. Sem o tio, sem acento, sem caractere especial, porque senão isso aí dá problema depois. Estou tentando deixar a tela aqui um pouco mais ampliada. Fica melhor da gente visualizar. Então, defini o nome aqui do meu esquema, né? Linguagem, underline, que não pode ter espaço em branco, programacal. Programação, mas sem o C cedilha, sem caractere especial. Nós não vamos usar nenhum tipo de acentuação aqui. Vamos clicar aqui no Apply. Ele só vai me mostrar o comando SQL utilizado para criar o esquema.
clicar aqui no Apply novamente. Criou, Finish. E agora nós temos aqui, ó, o nosso banco de dados, nosso esquema, linguagem e programação, que vai ser esse que nós vamos utilizar na nossa aula. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um usuário e permitir esse usuário administrar esse database, né, linguagem e programação. Que aí nós podemos criar nossas tabelas e os relacionamentos, tudo que nós vamos precisar para trabalhar com o banco de dados. Então agora nós vamos aqui na administração, ó, e vamos criar o usuário, tá? Então administration, users, aqui já tem os usuários que vem por padrão no MySQL, na instalação. Nós vamos vir aqui, ó, add account, vamos adicionar uma nova conta. Login name, então o nome do usuário para fazer o login. Então vou colocar aqui Túlio. No Authentication Type, se você tiver a opção de marcar o Standard, igual está aqui no meu, eu recomendo que você deixe o Standard. E a senha? A senha deste usuário Túlio. Então, para ficar uma senha fácil, eu vou colocar Túlio 123, que eu não vou esquecer essa senha. E vou confirmar a senha aqui, tá? Então, confirm password, Túlio 123. Apply. Pronto, criou o usuário, tá vendo? Tem aqui o meu usuário. Host from é a partir de onde você vai poder conectar. Então todos esses usuários aqui vai conectar apenas deste próprio computador, do localhost, e o porcentagem indica que eu posso conectar a partir de qualquer dispositivo. Ó, melhor, a partir de qualquer rede, né? Então de qualquer lugar que eu tiver, o usuário Túlio pode se conectar nesse banco de dados. Então agora nós vamos vir aqui, ó, no esquema, privilégios de esquema. Repara o seguinte, eu não estou conseguindo visualizar, tá vendo? Todos os componentes aqui, é porque minha tela está muito pequena. Eu vou aumentar ela um pouco aqui, ó, e aí facilita a visualização. Por questão de segurança, o que nós vamos fazer? Nós vamos dar para o usuário Túlio o privilégio total apenas sobre o esquema linguagem de programação, que ele não vai interferir em outras questões no banco de dados. Então, ó, o Túlio, esquema, add entre, e aí nós vamos selecionar um esquema, tá vendo? Nós não vamos deixar para todos. E aqui nós vamos escolher qual é o esquema que eu quero dar permissão para esse usuário. Então eu quero dar no esquema linguagem programação. Dá OK. Linguagem de programação vai aparecer aqui, ó. E eu vou pedir então para selecionar todas as permissões. Então nesse esquema, o usuário Túlio pode executar tudo, pode fazer o que ele quiser. Então, ó, clica nesse botão aqui Select All. Ele vai marcar para mim todas as opções. Eu vou clicar aqui no Apply novamente. Pronto. Agora o usuário Túlio pode fazer o que for necessário, que precisar, no esquema linguagem programação. Bom, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar uma conexão com o meu usuário Túlio. Aqui eu estou com o usuário root. Se você quiser, então, você pode até fechar essa aba aqui de conexão que nós conectamos com o root. Então, tá vendo aqui esse X aqui? Eu fecho essa aba de conexão. E agora eu vou criar uma nova conexão com o banco de dados. Então, eu vou vir aqui, ó, MySQL Connections, vou clicar aqui no mais.
Ele vai abrir a tela de configuração dessa conexão. Nome da conexão. Eu vou colocar conexão... Conexão Túlio, eu vou colocar. Então, conexão Túlio, que é o meu usuário. Hostname, onde está o banco de dados, qual é o servidor. Pode ser o nome ou o IP da máquina. Como ele está no próprio computador, então é localhost ou IP 127.0.0.1, que é o IP que nós chamamos de loopback, né? Ele aponta para o próprio computador. A porta de conexão com o banco vai ficar padrão, 3306. Usuário, então agora eu quero conectar com o usuário Túlio, não mais com o root. Quero conectar com aquele usuário que eu criei. E aí eu vou vir aqui, ó, antes de salvar, vou pedir para testar a conexão, para ver se vai dar tudo certo. E aí o que ele está pedindo? Ele está pedindo a senha do usuário Túlio. Então eu vou colocar a minha senha aqui, ó, Túlio 123. Ok. Conexão feita com sucesso, então todos os parâmetros que eu coloquei estão corretos. Então vou dar OK aqui e vou clicar OK nessa tela. Aí ele vai criar para mim essa conexão Túlio, tá vendo? Eu vou dar 2 cliques nela para eu poder conectar agora no banco de dados com o usuário Túlio. Repara que agora com o usuário Túlio, a única coisa que eu tenho acesso é o meu esquema, né, o meu database, linguagem de programação. Ótimo. O que nós vamos fazer aqui agora? Já vamos aproveitar que estamos aqui, vamos criar uma tabela e adicionar um registro nessa tabela para ver se está funcionando direitinho. Então vou vir aqui em Tables, ó, botão direito do mouse. Então abre aí o seu esquema. Tables, botão direito do mouse, Create Table. Ele vai abrir essa outra aba aqui, ó. Então, nome da tabela. Vou chamar essa tabela aqui de usuários. Então, TB de tabela, underline, usuários, sem acento, sem espaço, sem caractere especial, sem nada, tá? Column name, né? As colunas dessa tabela, então. Então, eu vou colocar aqui uma coluna chamada ID para ser a chave primária desse registro. O que é a chave primária? A chave primária, resumidamente, viu, gente? Porque o foco aqui não é banco. O banco é apenas um pré-requisito para a gente poder trabalhar no Java. Chave primária é o campo da tabela que identifica de maneira exclusiva um determinado registro. Por exemplo, eu estou criando minha tabela usuários. Eu posso ter 10 usuários que o nome é João Pedro, mas o ID não pode se repetir. Ou seja, para eu saber de qual João Pedro eu estou falando, existe um campo lá que identifica de maneira exclusiva cada registro, cada João Pedro. É como se fosse o CPF. Posso ter nomes iguais, mas não vai repetir o CPF. Então esse campo ID, eu vou marcar essa opção aqui de PK, que significa Primary Key, ou seja, chave primária. Repare que aparece o símbolo de uma chave aqui do lado do registro, ó. NN de Not Null, ou seja, esse campo não pode ser nulo, é obrigatório ter um valor na chave primária. E para eu não me preocupar com esse valor, como que ele vai ser gerado, como que ele não vai se repetir nunca, eu vou marcar essa opção aqui, ó, AI, de alto incremento. Então aqui eu tenho a chave primária desse registro configurado. Como vai ser uma tabela de teste, eu vou criar apenas 2 campos aqui, ó, nome, tipo de dado, eu vou deixar varchar 45 mesmo. Varchar ele suporta letras, números, caracteres especiais, aceita qualquer tipo de dado. E o 45 indica o tamanho máximo desse campo, 45 caracteres. E vou colocar aqui um outro campo chamado idade. A idade eu vou mudar o tipo de dados, vou colocar como um inteiro.
Tá? Então eu vou marcar aqui int. Feito isso, vou dar um apply. Ele vai mostrar aqui o código SQL que vai criar essa tabela. Vou dar o apply aqui novamente. Pronto, criou para a minha tabela. Então, vou clicar em Finish. Se você vier aqui agora em Tables, ó, vai estar aparecendo a sua tabela usuário aí. Usuários. Se não apareceu, clica aqui nessa setinha, ó, que você dá um refresh no esquema. Aí ele, bem provável que comece a aparecer. Essa aba da criação da tabela, nós podemos fechar. Na tabela, nós temos algumas informações, dentre elas as colunas, que são as que nós acabamos de criar. E se eu clicar aqui com o botão direito da tabela, Select Rows, o que ele vai fazer? Ele vai listar para mim todos os registros dessa tabela. Ou seja, está em branco porque eu não tenho nenhum registro ainda. O que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu ver se eu consigo aumentar o tamanho dessa fonte aqui. Aqui, fontes e colors. Vou ver se está certo fazer isso. Não. Bom, o que eu quero aqui? Eu vou inserir, então, um registro nessa minha tabela. Como que você vai fazer isso? Repara que já tem um comando SQL aqui, ó, select asterisco from linguagem programação.tb usuários. Esse é o comando SQL que faz a listagem de todos os campos e de todos os registros de uma tabela chamada TB usuários que está dentro lá do esquema linguagem programação. Vamos deixar essa linha que está aqui e agora eu vou inserir um registro aqui na minha tabela. Eu não sei se você reparou, esse esquema, linguagem de programação, não estava em negrito. Eu dei 2 cliques nele para ele ficar em negrito. O que isso significa? Significa que eu vou usar esse esquema. E aí, com isso, dando 2 cliques aqui nesse esquema, ó, eu não preciso mais colocar o nome do esquema. Basta colocar direto o nome da tabela, porque o Workbench já entende que você está dentro do esquema linguagem de programação. Porque nós podemos ter vários esquemas. Se você então agora clicar aqui no raio, ó, ele vai executar o código que está selecionado. Então, como nós só temos essa linha, clicando nesse raio, ele executa o select na tabela novamente, e aí não traz nada porque não tem nenhum campo, não tem nenhum registro nessa tabela. Então eu vou incluir o código SQL aqui para inserir um registro nessa tabela. Qual que é o código? Insert into o nome da tabela, então TB usuários, nos campos nome e idade, os seguintes valores, então values, o nome, eu vou inserir aqui o meu nome, Túlio Calisto, vírgula, a idade, vou pôr lá 37, ponto e vírgula no final. Ora, a tabela tem 3 campos, por que eu estou enviando somente 2? Porque o campo ID ele é auto-incremento. Então, o valor desse campo, o banco de dados MySQL vai se encarregar de definir para mim. Então, ó,
Para inserir um registro no banco de dados, comando insert, into o nome da tabela, os campos da tabela, values, os valores em ordem nos respectivos campos. Então, por exemplo, primeiro parâmetro, nome. Qual é o valor que vai entrar no campo nome? Túlio Calisto. Segundo parâmetro, idade. Qual é o valor que vai entrar no campo idade? 37. Todo campo que for varchar, ou que aceitar strings, né, precisa vir entre aspas simples. Campos numéricos não precisa, já vem direto. Feito isso, eu vou selecionar essa linha e pedir para executar esse comando. Ó. Então, clica aí no raio. Ó, ficou aqui embaixo, né? Então, o comando foi executado. E agora, o que eu vou fazer? Vou executar de novo o select. Então, agora eu vou selecionar só a linha do select, clicar no raio. E está aqui agora, ó, o registro que eu inseri nessa tabela do banco de dados. Então, com isso eu garanto que o banco está instalado e configurado corretamente, que o Workbench, que é a ferramenta, né, visual que nós estamos utilizando, eu consigo me conectar com o banco de dados, que o usuário que eu criei tenha permissão para fazer a inserção, criar tabelas nesse meu esquema. Então, a parte de banco de dados está concluído. Próximo passo agora é fazer isso lá a partir do Java. Eu vou gravar uma outra aula para a gente poder fazer essa conexão.